economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. A água é vida. Só o que ela precisa é de uma chance. Por isso, nosso pedido: trate a água com respeito. Proteja suas fontes, evite desperdícios, tenha responsabilidade. Dê valor ao que ela realmente é, o nosso futuro. Corsã 50 anos. A vida tratada com respeito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Tudo bom? Começando o programa que é A Sua Mania na TV. Hoje eu vou fazer um programa que, no seu primeiro momento, eu considero muito triste. Fazer um balanço dos estragos que aconteceram em Porto Alegre com esse vendaval, com esse temporal, com essa tragédia que aconteceu. E a segunda parte, uma entrevista exclusiva com o senador Lazer Martins, falando da sua permanência no PDT, se ele vai ficar ao lado do PT. Uma entrevista bastante interessante, uma entrevista feita no escritório dele aqui em Porto Alegre. E nesse primeiro momento, a presença do secretário Neucir Tessaro, da Defesa Civil, para nos falar da situação de Porto Alegre, e também, para mim, uma das maiores vítimas do que aconteceu, que é a proprietária do barco Cisne Branco. Cisne Branco, ele proporciona 52 empregos. São 52 famílias que vão ficar numa situação bastante difícil, além de prejudicar o turismo de Porto Alegre. Eu falo isso por quê? Porque eu já coloquei minha opinião na rede social, onde tenho mais de 80 mil seguidores e amigos, e simplesmente alguns urubus de plantão, aqueles profetas do passado, aquelas pessoas que são contra tudo e a favor de nada, qualquer coisa só sabem criticar, sem nunca dar uma dica. Está ruim, mas faz assim. Não, são os famosos urubus de plantão. E esses eu gosto de dar chumbo neles. São pessoas que só põem para baixo, não ajudam em nada, eles querem solucionar empregos e não trabalham, eles querem falar de intelectualidade e nunca estudaram, são, na real, fracassados. São fracassados os urubus de plantão. Eu fiquei chateadíssimo pela importância do Cisne Branco. Aí um me diz o seguinte: vai ter que se preocupar com uma criancinha que morreu de câncer lá na Bahia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São pessoas que às vezes querem ser mais realistas que o rei. É uma tragédia o Cisne Branco afundar, que para mim afundou, mas não passou, não afundou porque bateu no chão, senão teria afundado. Aí chama adornar. Adernar. E também pode dizer que virou, não? Virou. Adernou. Termos técnicos. Adornou. Adernou. Pô, adernou. Adernou. É bom que a gente vai aprendendo. E eu fazia confusão. E eu sou sincero. Porque eu não sou sofomaníaco. Tem pessoas que pensam que sabem tudo. E eu não sei. E estou sempre aprendendo. Adernou. Inicialmente, o secretário Tessaro estava trabalhando,
chegou agora, instantes aqui na televisão. Qual é a situação hoje de Porto Alegre? Estamos aqui gravando nesta terça-feira à noite. Boa noite, Bibo. Boa noite a todos os telespectadores. Também quero lamentar a situação do nosso cisne branco, que é o histórico de Porto Alegre, faz parte do calendário turístico de Porto Alegre. Tanto frequentei lá e nós estamos torcendo para que logo comece a fazer os nossos grandes passeios aí para o bem da população. Mas Porto Alegre está triste, né? Porto Alegre, ela teve no ano passado, exatamente, começou as chuvas no dia 10 de outubro e no dia 14 teve aquele vendaval já no ano passado que nós tivemos aquele sofrimento das nossas ilhas de Porto Alegre, com alagamento, com aquela situação triste de todos. E neste ano, uma coisa inesperada, que se previa um temporal forte para a noite de sexta-feira, e aí veio esta célula, esse ciclone, uma coisa que existe em definições quanto ao nome, e ele, com a proximidade da Terra, ele formou-se um vento, um furacão, um ciclone que devastou o que tinha de próximo da nossa Guaíba. Graças às árvores, que a maioria foram destruídas, mas elas serviram de paredão para não destruir mais o nosso shopping Praia de Belas, que seria muito mais atacado. Hoje nós tivemos 3 reuniões e colocamos equipes nas ruas de Porto Alegre, embora feriado, nós temos 1.400 pessoas trabalhando para recolher os vegetais, justamente para liberar as vias, porque começa agora a vida normal, em março é vida normal, e nós vamos até lá, e fevereiro agora, até o Carnaval, ainda tem pouca gente em Porto Alegre, mas depois disso, muitas virão para cá. E nós temos 2 prioridades. Primeiro, até ontem nós tínhamos parte de hospitais e acolhimento, a parte do presídio que não tinha água. Por que não tinha água? Porque não tinha luz, porque os vegetais caíram em cima dos fios de alta tensão. Então era abrir justamente as clareiras para que proporcionar com que a CE diminuísse aquele gravíssimo quadro de 400 mil famílias sem luz, para chegar aí, no dia de hoje, 8 mil famílias apenas sem luz. A água, toda Porto Alegre já está abastecida, mas ainda nós temos em locais como os parques, muitas ainda corrente elétrica. Então é bom alertar aqui no teu programa, que é muito assistido pelos porto-alegrenses e pessoas que visitam Porto Alegre, não entrem nos nossos parques neste final de semana, não vá ao nosso Parque Redenção, não vá ao nosso Marinha do Brasil, porque ainda está energizado muitos postes daquele lá. Então nós estamos atacando, Bibo, e colocando caminhões, vamos colocar 100 caminhões amanhã na rua, 100 caminhões, veja bem, e isso aí vai fazer com que a gente possa minimizar, com a contratação de 40 trabalhadores com motosserras, cortar justamente todo aquele madeirame, que foram aproximadamente 3 mil árvores. É bom dizer, nós temos 1.200.000 árvores em todo o Porto Alegre, mais ou menos 3 mil árvores caíram com esse vendaval. Então, esse é o quadro de Porto Alegre. Secretário, qual foi a parte mais atingida em Porto Alegre? Nós tivemos a parte mais atingida, foi o Menino Deus, que veio a Praia de Belas e Menino Deus, que foi o primeiro impacto. Aí ela veio com tipo um redemoinho e atingiu a nossa Praça Garibaldi, pegando toda, ela dirigiu-se até a Redenção, subiu na parte de Petrópolis, chegando até Monte Serra, onde ali, na Praça da Encol, que caiu algumas árvores. Ela foi perdendo a força, mas com toda a força ainda ela estava até a Redenção. Veja bem, a distância da Redenção, ela partiu lá para o Menino Deus, José de Alencar, ela fez aquele quadrado que veio próximo do centro e fez a devastação naquele local. E não tivemos nenhuma vítima fatal? Felizmente, nós tivemos 55 atendimentos no pronto-socorro. Imagine só se acontece isso num dia normal, num final de tarde. O que teria acontecido em Porto Alegre. Uns questionamentos que eu tive, Adriane, algumas pessoas, ainda bem que o Cisne Branco não estava navegando. Ele estaria navegando ou teria um aviso para voltar ao porto, ao cais? Na verdade, não se tem como saber se seria melhor ou não, né? Ele estar navegando ou não. O vento realmente, como o secretário falou, ele foi devastador, assim. Então, o que faz uma embarcação como o Cisne Branco, que tem um casco chato para navegação em rios especial, o que faz com que ele aderne, que aconteceu? Ele desestabiliza. Como ele desestabiliza?
se tem mais passageiros do que o número permitido, né? Se entra água para dentro dele, né? Se tem um peso maior do que o equilíbrio que ele pode suportar. Um peso maior. Na verdade, é isso. E o que aconteceu foi que entrou água em função dos ventos. Muito possivelmente, ele não saiu da água ainda hoje, né? Mas nós estamos especulando que ele tenha quebrado as janelas na parte da danceteria e entrado água por ali, fazendo um peso muito maior do que ele pode suportar em termos de equilíbrio, e por isso ele adornou. Pois é. Daqui a pouco a gente mostra algumas imagens, eu vou para o lado ali para mostrar, mas quantos empregos gera o cisne branco? Nós temos a alta temporada e baixa temporada. Eu te diria que na alta temporada, entre empregos diretos e indiretos, entre 48 e 52 empregos. É bastante emprego, né? Bastante Famílias, emprego nessa né? crise, famílias, veja, famílias. sustentar 40 ou 50 famílias hoje em dia, uma empresa, isso é muito importante para a cidade de Porto Alegre, e principalmente, quanto mais rende para a cidade é o turismo de Porto Alegre, pessoas que vêm de fora para fazer o passeio. Olha, eu não posso dar opinião convicta, mas eu acredito que o cisne branco esteja entre os grandes prejuízos desse ciclone aí. Posso chamar de ciclone? Claro, pode desse ciclone, né? Porque são 50 e poucas famílias desempregadas, um prejuízo para toda a população, para o turismo. Eu estou muito triste. 38 anos de história. Muito triste, porque quantas vezes já veio aqui o programa, eu incentivo muito o cisne branco, eu gosto muito do cisne branco, eu estou muito chateado. Agora, uma pergunta que as pessoas fazem e se questionam na rede social, eu meço o que acontece pela rede social. Rede social é tudo. E muitos questionam. Atenção, o cisne branco tem seguro? Tem. Tem seguro. Está tranquila? Olha, tranquila em relação ao seguro, não estou tranquila. Qual é o nosso objetivo e o nosso foco neste momento? Fazê-lo flutuar novamente. Fazer esse processo de reflutuação. Depois desse processo de reflutuação, quando ele sair da água, estiver novamente flutuando, nós vamos entrar para dentro, ver o prejuízo que teve, qual foi o dano material, né? Poder fazer uma estimativa em termos de valores e tempo para que ele possa ser consertado. Eu só imagino como está teu coração. Há quanto tempo você convive com o cisne branco? Toda a minha vida, né? Toda a vida? A minha vida. Então a vida dela está ali. Minha vida. Simbiótico. Adernada. Mas vamos colocar umas imagens para vermos a situação na terça-feira à noite, à tardinha, como está o cisne branco. Porque nesta quarta eu acredito que já esteja bem. Aqui, poderia me narrar o que está acontecendo aqui nesse cenário? O cisne branco, ele adernou ali na beira do cais, né? Sim. Na beira do cais do porto, onde é o ponto de embarque e desembarque dele. Ó. Essa foto dá para a gente ter uma dimensão um pouquinho melhor. Ele estava amarrado, com amarração na parte da frente, na proa e na popa da embarcação, né? Então, com os ventos, como eu falei antes, a especulação nossa é nesse sentido, que ele tenha batido contra o cais, quebrado as janelas, entrado água para dentro e adernou para dentro do cais. A operação de resgate, ela é uma operação extremamente trabalhosa, deve ser muito cuidadosa, ela é muito delicada, né? Justamente porque se tenta preservar ao máximo o casco da embarcação. Que o casco da embarcação não estando preservado, se tiver qualquer outra avaria no casco, ele pode ficar inutilizado. Pode que não consigamos mais trabalhar com o cisne branco, né? Então, a ideia é justamente essa. Existe essa balsa grega, ela foi trazida com rebocadores. De onde veio essa balsa? Essa balsa é aqui de Canoas, da empresa A e B, né? Canoas tem uma balsa e é especialista em rebocar? Na verdade, ela é uma balsa de transporte, que serve também para resgate. Né? Então, essa balsa, ela transporta transformadores, né? Caminhões com transformador, enfim.
Os rebocadores trouxeram ela, colocaram ali. Ela é uma balsa de 75 metros de comprimento. O Cisne Branco, só para você ter uma ideia, tem 40 de comprimento, né? Então, ela é quase o dobro do tamanho do Cisne Branco. Ela foi colocada ali para ser amarrado no Cisne Branco. Ela ficou cheia de água, né? Nós enchemos ela de água e ela, no momento que ela vai esvaziando a água, ela vai subindo e subindo ela vem trazendo o Cisne Branco junto. Sim. E agora é um belo de um prejuízo. Nem calculou, só vai calcular Não, depois. é imensurável. Mas eu fico imaginando, tantas vezes que eu andei, passei pelo Cisne Branco, andei, não tem como não, né? E, pô, a danceteria lá embaixo, tudo embaixo d'água, o restaurante, a cozinha, tudo que tinha ali, é bastante triste, Tessaro, hein? É triste. Eu estou bastante triste. Porque justamente nesse período de verão, estaríamos os porto-alegrenses com esse calor que está, altíssima temporada, aproveitando justamente esse lazer. As pessoas podem ir no catamarã durante a tarde e a noite, aproveitar a parte noturna, que é bonito, do nosso Guaíba, e estamos aí com essa tristeza. E Porto Alegre volta ao normal a partir de quando? Você acredita? A estimativa é mais de 30 dias. Eu acredito que 45 dias Porto Alegre volta ao normal. Antes disso é praticamente impossível pela quantidade. Hoje nós estamos retirando esses materiais, que eles ficam cortados, esse material, depositando no Parque da Harmonia. Já está lotado a Harmonia e nós vamos armar uma outra estação de transporte justamente para levar esse material, porque nós vamos doar parte para os hospitais dessas maneiras que eles aproveitam, né? Então, veja bem que numa rua, como hoje nós pegamos a rua próxima da Múcio Teixeira ali, numa rua demora um dia, porque tu derruba, tira... Sim. Corta, carrega e leva. A rua mais bonita do Brasil, a Gonçalo de Carvalho, que dizem, como é que ficou? Passou por lá? Passou por lá? Eu não vi. Como é que ficou? Demorou 2 dias para retirarmos todo o material da Gonçalo. Não é mais a mais bonita do Brasil? Não é mais. Olha, hoje é uma tristeza. A rua mais bonita do Brasil não é a mais bonita do Brasil. É muito triste. Outra pergunta que todos fazem. Não tinha como a previsão de tempo saber o que ia acontecer? Não tinha. Tinha a previsão de que seria um temporal naquela noite. Estávamos todos, a Defesa Civil, o município, preparado para receber um temporal desses fortes, essas chuvas de verão, que seria alagamento. Agora, jamais se imaginou que viria a fúria do vento na maneira como chegou em Porto Alegre. Isso, meteorologistas nenhum, inclusive os que tiveram, Cleocum e outros, disseram que isso aí era impossível a previsão, primeiro, à noite, nas nuvens ela desce e não se conhece, e segundo, esse teria que ser um equipamento que só tem 2 no Rio Grande do Sul e que se a média distância inferior a 200 quilômetros. E o próximo está em Pelotas. Os Estados Unidos eles têm diversos. Né? Vivem, eles têm os caça-furacões, né, que vivem justamente com equipamentos preparados para saber em que ponto vai dar na sua região. E no caso do Cisne Branco não tem uma previsão, se informa com alguém antes da ARPAR? Sim, existe todo um procedimento, né, mas... não teve como avisar da tempestade. É um incidente, é uma tragédia. É um incidente que acontece, né? Aconteceu com os prédios, aconteceu com o shopping Praia de Belas, aconteceu com o Cisne Branco também, né? É verdade. É uma tragédia que se assola sobre a cidade. E, secretário, Defesa Civil, os porto-alegrenses podem ficar tranquilos por um tempo? O ciclone, o furacão, ele volta para o mesmo lugar, não volta? É que nem o raio, no caso, não cai no mesmo lugar, ou o ciclone e o furacão pode ser? Uma cidade que neste ano está ocorrendo temperatura altas e sensação térmica de aproximadamente 45 graus, ela está propensa, se tem nuvens, se justamente está se formando um temporal, a acontecer esse tipo de evento. É propenso a isso. Então é um grande risco. Nós temos já nesta quarta-feira a previsão de chuva de temporal, não temos previsão desse tipo de temporal que ocorreu. Então tem que se preparar. Hoje em dia, o clima em geral, o aquecimento da terra, o El Niño que pega no verão, o Laninha que pega no inverno, então nós temos esses fenômenos que vêm do Equador e vêm para cá. Secretário, muitos carros foram prejudicados, atingidos? Muitos. As seguradoras devem estar em pânico. E aí, como é que fica? Porque é força maior, né? Muito seguro não paga.
Que situação. Olha, eu fiquei muito triste, muito triste. Mas E cabe o que me insistir. deixa mais triste ainda é quando se faz um comentário com relação ao Cisne Branco, Praia de Belas, a Porto Alegre e a Gonçalo de Carvalho, vem aquele urubu de plantão, o Bibo está querendo fazer média, demagogia. Mas o que pensa um cara desses? Pô, se fala a respeito, que lamento, está querendo fazer média. Se não fala, o cara é que não se manifesta. Como tem gente contra tudo, nesses momentos que se precisa de solidariedade, tem gente que parece que gosta de confusão, gosta de ver tragédia. Tem gente que gosta disso. É verdade, tem gente que vive com tragédias, né? Aproveita a tragédia para lucrar alguma coisa. Infelizmente, nós temos aquelas pessoas que acham que um momento desse... Nós tivemos ontem, na Joaquim Nabuco, nós tiramos todas as árvores daquele local e limpamos para poder acesso dos carros. E tinha pessoas lá colocando os galhos de árvore para trancar a rua porque não tinha água na Cidade Baixa. Pô, mas se não tem água na Cidade Baixa, é porque não teve a luz, faltou a luz, aí vamos trancar o trânsito também? Aí, se não pode brilhar minha estrela, eu não quero que a dos outros brilhe. Exatamente. Isso é puro egoísmo. Vão trancar essa rua, pega a árvore da nossa rua que está trancada e vão trancar uma outra que está boa para chamar atenção. Não é assim. Tem que ter solidariedade e entender a situação de cada um. É o mínimo que se faz. Bibi, não é isso? Em relação assim ao Cisne Branco, eu acho que aconteceu uma coisa um pouquinho diferente, apesar da tragédia toda, né? E vem nos mostrar justamente o quanto o barco Cisne Branco é importante para a cidade de Porto Alegre. Há uma comoção muito grande, todo mundo tem falado muito, né, sobre este incidente que aconteceu com o Cisne Branco e se mobilizando ao mesmo tempo com palavras de apoio no site, na fanpage, no WhatsApp, nos nossos perfis do Facebook particulares, né? Então, isso sim, eu acho que o ser humano tem esse desprendimento, né? E essa força, essa união, justamente, em prol das tragédias, né? Quando acontece esse tipo de coisa, há uma união muito grande. E isso é importante que a gente coloque, né? Eu agradeço muito, assim, a toda a comunidade, porque a gente sentiu muito forte isso, as energias positivas que as pessoas mandavam para a gente, né? Que estão torcendo, está todo mundo torcendo pelo Cisne Branco, né? Para que o Cisne Branco volte. Poxa, como é importante. Vai voltar. Que legal. E vai ser mais valorizado ainda. Mais bonito, mais pomposo. Bonito. Pô, por favor, eu estou numa torcida incrível. Todos os porto-alegrenses estão torcendo. Bem, é isso. Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo se restabeleça, sermos solidários, acima de tudo, e eu quero aqui deixar os meus cumprimentos à CE, que está fazendo um trabalho, olha, Magnífico. Eu tenho visto as pessoas, olha, os funcionários cansados, estão que não se aguentam, e a população está oferecendo café, almoço para o pessoal da CE, que estão fazendo um belíssimo trabalho. Esses dias eu critiquei aqui a CE, porque tem aquele problema onde caiu postes ali em Atlântida, no condomínio de golfe, vão pagar o cara, tudo bem. Agora aqui tem que elogiar também meus cumprimentos ao prefeito de exercício, Sebastião Melo, está se empenhando, está em todos os lugares, o nosso secretário também, que está aí, veio aqui correndo, chegou aqui meio cansado, correndo o tempo todo. Então estão se dedicando, e isto nós temos que reconhecer e valorizar. Porque só criticar urubu de plantão não serve. Temos que valorizar quem tem que ser valorizado. Eu vou aos nossos inigualáveis apoiadores, depois eu venho com uma matéria exclusiva e especial com o Lazier Martins. Você acredita que Lazier Martins, que é anti-PT, vai ficar do lado do PT no governo Dilma? Isso para depois dos inigualáveis apoiadores. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda.
elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. A água é vida. Só o que ela precisa é de uma chance. Por isso, nosso pedido: trate a água com respeito. Proteja suas fontes, evite desperdícios, tenha responsabilidade. Dê valor ao que ela realmente é, o nosso futuro. Corsã 50 anos. A vida tratada com respeito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Com a força de Zafari, economizar é comprar bem. Vai para a praia, passa antes no Zafari. Quer garantir um tremendo churrasco? Carne no Zafari. E dormir bem? Você sabe que a Vivar tem os melhores colchões. E agora tem o Liquida Vivar. Só não dorme bem, não sonha e dorme com os anjos quem não quer. Bruno Dias, Homem dos Colchões, espera por você na Vivar. E agora, a matéria que eu fiz com Lazier Martins, que foi um super acesso no Facebook, assim como a matéria exclusiva que eu fiz com o Bolsonaro. Mais de 100.000 visualizações já. E aí, Lazier, fica ou não fica no PDT? Vai conviver com o PT? Ele está rebelde. Entrevista interessante. E o Lazier está trabalhando mais do que se imagina. Sério? As pessoas, pô, cadê? É que todo dia se vê o Lazier na TV, está acostumado a ver, não vê mais? Pô, o cara sumiu. Ele está fazendo um bom trabalho. E aqui eu digo o que é. Lazier, dá uma agitada no teu pessoal de comunicação aí para te divulgar mais, porque ele está fazendo um bom trabalho. Aí eu pergunto, o que o Paim fez, por exemplo? O que estão fazendo? Ana Amélia, é que o outro era visto todo dia. E quando está na TV não vê mais, estranha. Lazier Martins, especial e exclusivo. A entrevista hoje é com o senador Lazier Martins, um colega, uma pessoa que eu admiro muito, que vai nos falar sobre o seu trabalho, vai nos falar sobre o momento nacional também, do seu partido hoje estar apoiando o PT, e desde que eu conheço o Lazier, a posição dele nunca foi favorável ao PT. Então essa entrevista promete, e é uma satisfação, Lazier, estar aqui no seu gabinete em Porto Alegre. E cheguei já no meio de uma reunião onde ele estava preocupadíssimo com o que fazer, ele está cheio de gás, cheio de vontade de representar muito bem o Rio Grande do Sul. Satisfação estar aqui. Bibo, meu amigo, meu abraço a você, às pessoas que nos acompanham. E você diz bem, eu sou um homem que venho da imprensa, tanto quanto você é da imprensa, e você é um homem de muita ligação política, e eu espero que você, a exemplo do que eu fiz, depois de tantos anos de relutância, que você também entre na política, porque, apesar do descrédito que hoje caracteriza a política, é uma pena isto, mas acontece que muitos políticos fizeram para que isto acontecesse, você traga a sua contribuição para a moralização da política. A política é uma coisa muito importante na nossa vida. Todos nós temos políticas, temos a política da nossa casa, tem a política do sindicato, tem a política da escola, da universidade, da fábrica, do sindicato, e tem a política pública, que é onde nós procuramos retribuir aquilo que a população espera de nós, isto é, o bem-estar social. A razão última, precípua da política é colaborar com o coletivo, para o bem da maioria ou de todos. E é com esse sentido que eu deixei décadas na comunicação social, onde estava bem situado, espaços privilegiados, deixei esse status para ir para dentro da política.
ir para o outro lado do balcão. E lhe confesso, Bibo, até suponho que você vai fazer essa pergunta, se não estou arrependido, ou como é que eu encaro essa mudança, eu quero lhe dizer que estou satisfeito, apesar de ser uma luta muito diferente, apesar de trabalhar muito e pouco aparece, porque hoje a nossa mídia brasileira e particularmente regional, ela só se ocupa com os escândalos, porque são tantos que não deixam espaço para as coisas positivas, para as coisas construtivas. Mas eu estou consciente do que o que eu me propunha fazer, eu venho fazendo. Agora, há poucos dias, eu tive que recorrer à gráfica do Senado, que não usei em momento algum durante todo o ano de 2015, eu não gastei um tostão com a gráfica do Senado. Eu me vi obrigado a publicar um informativo que estou distribuindo, está aqui, acho que a câmera pega, né? Onde estão as minhas ideias, onde estão as minhas participações em comissões, onde estão na página central, aqui na página central, os meus 15 projetos de lei, alguns deles já bastante adiantados, não é? Todos visando o interesse público, as minhas bandeiras que eu mais defendi nesse meu trabalho no Senado. Enfim, até as pessoas que tiverem interesse poderão procurar o meu escritório político na Andrade Neves, número 14, aqui em Porto Alegre, que ainda tem exemplares que podem ser distribuídos. Então, eu me vi obrigado a isso para dar uma satisfação, para mostrar o quanto se trabalha e o quanto eu particularmente trabalho. Eu quero lhe dizer, quando eu trabalhei na RBS, nos últimos 10 ou 15 anos, eu trabalhava 3 turnos. De manhã, de tarde e de noite. Jornal do Almoço, Gaúcha Repórter, Conversas Cruzadas. No Senado, eu trabalho o dobro do que trabalhava antes. Mas não aparece. Mas isso não está me preocupando muito. Foi o meu primeiro ano de mandato, eu tenho mais 7 anos, eu tenho muito a fazer pelo meu Estado e pelo Brasil. Porque é uma responsabilidade muito grande, mas é uma honra extraordinária ser um dos 3 senadores de um Estado de 11 milhões e meio de habitantes. E eu quero corresponder a esta confiança. Muito bom. Lazier, eu também comunicador, como disse o Lazier me dando aqui uma dica, um incentivo, o Lazier, com todo o seu prestígio, toda a sua audiência, veio para a política. E aí, Lazier, eu digo o seguinte, muitas pessoas falam, não, político só tem ladrão, só tem corrupto, ninguém presta. E eu digo, se ninguém presta, todos são corruptos, você deve ser o candidato. Porque a saída está na política, não tem outra saída. E eu admiro pessoas que estão com todo o prestígio, que está no topo da onda na comunicação e vêm para servir por um sentimento altruísta. Se você acha que ninguém preste, que se candidate então, exerça a sua cidadania. É verdade. Há muitas tentações, Bibo. Há muitas tentações aos políticos. Eu, desde que cheguei lá, no meu primeiro pronunciamento, uma semana depois de ter iniciado o trabalho legislativo, eu fiz um pronunciamento da tribuna do Senado, expondo as razões de eu ter saído da imprensa e as razões de eu estar ingressando na política e os meus objetivos e as minhas críticas. Entre elas, o carguismo, que é a praga da política, é a grande praga da política. O toma lá da cá é que envenena a política e faz com que uma grande parte dos políticos caiam em tentação. Atender os seus apaniguados, melhorar a renda familiar, essas coisas todas. Então, contra isso, eu tenho me insurgido. E estou levando a minha campanha, atualmente, pela moralização, na luta pela moralização da política, pela moralização do Congresso. Nós temos 13 senadores, Bibo, indiciados no Lava Jato, no processo de corrupção da Petrobras. Nós temos hoje a presidente da República, meio perdida, que não tem conseguido consolidar os projetos, as promessas que tinha feito uma promessa de uma inflação no ano de 2015, numa meta de 4,5%, terminou o ano recentemente, qual foi a inflação? 10,68%, mais do que o dobro, não é? Uma profunda recessão econômica do país, o rebaixamento do crédito internacional do Brasil,
diante do exterior, todo mundo comenta a crise do país. São 2 países em crise no mundo, a China, e mesmo assim está com crescimento de 6,5%, mas já teve crescimento de 12% durante muitos anos, e o Brasil, que a dona Dilma anunciava para o ano de 2015, seu primeiro ano do segundo mandato, de um PIB de um PIB positivo de 1%, ela terminou o ano, como sabem todos, de 3,8% abaixo de zero. Não produziu nada, cresceu como rabo de cavalo, não é? E onde os analistas econômicos estão dizendo que o ano de 2016 vai andar mais ou menos por essa taxa. 3% ou 3,6% negativos, e que o ano de 2017 vai ser o ano da estagnação. Mas aí eu me pergunto, mas e a população brasileira, como é que vai viver diante disso? Se no ano recém-findo tivemos um desemprego, uma perda de postos de trabalho com carteira assinada de 1,5 milhão. 1,5 milhão de trabalhadores, e a previsão é de que o ano de 2016, que estamos começando, vai ter mais ou menos isto. As famílias não estão perdendo o poder aquisitivo, as famílias estão tendo que se alimentar menos, as indústrias estão produzindo menos, os estados estão arrecadando menos, e neste particular o Rio Grande do Sul se sobressai bastante, porque o Rio Grande do Sul já estava quebrado e está tendo dificuldade em sair do buraco, apesar de todo o esforço do Sartori, está com a capacidade de endividamento esgotada, com os depósitos judiciais esgotados, está tendo que recorrer a todos os meios possíveis para ter algum recurso para pagar o funcionalismo. E agora, pelo menos, com a redução dos juros da dívida de 6% para 4%, vai poder arranjar um empréstimozinho ali adiante para fazer alguma coisa, investir alguma coisa, porque é um quadro tétrico que vive o Rio Grande do Sul. E eu não falei até agora, Bibo, porque todo mundo sabe, é malhar em ferro frio, é falar o que todo mundo fala, é lugar comum, os escândalos. A maior empresa brasileira foi desmantelada, a Petrobras, não é? E não apenas a Petrobras, há raízes para outros órgãos do patrimônio público que foram desmoralizados, aproveitados, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES. Justamente o BNDES, com tanto dinheiro, que emprestou, entre aspas, para Cuba, Venezuela, Bolívia, países afinados com uma ideologia que eu considero superada. Receberam bilhões do nosso dinheiro. Angola, Moçambique e esses países que você falou, Cuba, Venezuela, Bolívia, emprestou mais de 3 bilhões de dólares, emprestou não, financiou obras, quando deveriam, e a juros camaradas, a juros baixos, quando esta verba tinha que ser investida aqui no Brasil, porque o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e o social brasileiro foi desprezado. E naquilo que poderia aproveitar para o bem dos brasileiros, particularmente em construção de hospitais, entre outras coisas, investiu em estádios de futebol inúteis. O estádio do Corinthians, 1 bilhão e 300 milhões de reais, porque o Corinthians é o time do Lula, onde o Corinthians jamais vai conseguir pagar para o BNDES aquilo que aproveitou, e estádios absurdamente caros, como o estádio de Brasília, 1 bilhão e 200 milhões, o estádio de Cuiabá, o estádio de Natal, o estádio de Manaus, como se o Brasil fosse um país rico. Então, esses absurdos, esse desregramento, levaram ao quê? Ao desmoronamento econômico, moral e político. E o Brasil está atirado a isso que nós estamos vendo aí, crivado de incertezas. Ninguém sabe se a dona Dilma vai para o impeachment ou não vai para o impeachment. Eu entendo que agora, no mês de fevereiro, vamos passar o mês todo acompanhando a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre qual é o rito que vai ser usado
para o processo de impeachment. O senhor acha que ela merece o impeachment ou não? Bibo, eu sou a favor da investigação. Eu tenho as minhas concepções sobre os erros, sobre as omissões, né, sobre as cumplicidades do governo Lula e do governo Dilma, mas eu quero que isso seja investigado, seja colocado no papel, seja comprovado, para então se decidir se deve ir para o impeachment ou não. Agora, que tem que abrir a investigação, por isso eu sou a favor de que se crie, como deve se criar agora, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e essa Câmara dos Deputados é que vai investigar, para depois dar um parecer sobre a admissibilidade do processo de impeachment, e aí jogar para que o Senado venha a decidir, com a presidência do presidente do Supremo, lá para junho, julho, agosto, setembro, sabe, sei lá quando, venha decidir. E aí, com os elementos que nos forem trazidos para o Senado, nós darmos a sentença. Mas o seu partido, o PDT, é totalmente contrário ao impeachment. Como é que o senhor se sente nessa posição? O senhor que o Rio Grande sabe é um liberal e nunca teve simpatias pelo PT, que hoje está praticamente junto com o PDT, ou o PDT junto com o PT. Olha, Bibo, tem gente boa no PT. Tem gente boa no PT. Eu acho Paulo Paim um excelente quadro, íntegro, não é? Um sujeito contra o qual não se pode assacar nenhuma suspeita, a conduta dele. Tem um outro senador que eu simpatizo muito com o seu comportamento, que é o Jorge Viana, que é vice-presidente da mesa do Senado, eleito pelo Acre. E eu poderia citar aqui vários, não é? Tem deputados federais, eu acho o Henrique Fontana um grande quadro, não é? Tem gente boa no PT. Agora, o PT que pregava a moralização do país fez o contrário, entregou o PT à liderança do José Dirceu, que hoje é um delinquente preso, e levou um monte de gente e não deixa nenhuma dúvida. Como disse um ministro do Supremo na sua sentença, quando condenou um dos réus, de que hoje não há mais dúvidas de que o PT tinha um projeto de perpetuação no poder. Daí, se apropriando dos bens públicos para alimentar as campanhas eleitorais do PT e os bolsos de alguns protagonistas dos escândalos, né, conspiradores do patrimônio público. Todo mundo conhece, isso aqui não vamos perder tempo aqui rememorando que toda a população sabe. Agora, com relação ao meu partido, eu entrei no PDT por duas razões fundamentais. Numa homenagem póstuma ao meu velho pai, que sempre foi um fervoroso trabalhista. Fui a muitos comícios, acompanhava, gostava das ideias do trabalhismo e a bandeira da educação. Agora, presentemente, o nosso problema é que, sob a liderança do presidente do PDT, Carlos Lupe, que é mais do que um presidente, o PDT, eu disse isso para ele numa reunião em que tivemos um atrito lá na sede do PDT, numa reunião da executiva, lá em Brasília. Eu disse: presidente, o senhor é dono do partido, o senhor tem que compartilhar o comando. Você sabe que o Brasil tem 27 estados. Em 13, isso foi um levantamento que um importante assessor que eu tenho no gabinete foi no Superior Tribunal Eleitoral fazer o levantamento. E tem o resultado oficial dos 27 senados, dos 27 estados brasileiros, 13, em 13 estados. Em 13 estados. Metade. Praticamente a metade. Nós não temos diretórios estaduais. Nós temos comissões provisórias. E você sabe, como homem de partido também, que comissão provisória é nomeada pelo presidente nacional do partido com base nas preferências dele, nas escolhas dele, para que ele mande. Então, nas reuniões do partido, comparece a metade dos diretórios com gente dele. E ele não faz questão de mudar. Um grande político de Pernambuco, com quem eu falei na semana passada, Rubens Santiago, sociólogo, brilhante,
das figuras que mais têm se salientado nas reuniões nacionais do partido. Ele vem tentando, há tempo, instalar o diretório estadual do PDT em Pernambuco, e não consegue, não deixam. E assim em São Paulo, Santa Catarina, que também não tem diretório estadual. Partido com dono. É um partido que tem dono, então isso é difícil. Como é que o senhor fica, sendo bem objetivo nessa situação? Totalmente aproximado com o PT. Qual é a sua situação hoje, senador Lazier Martins? Sou filiado ao PDT, sou eleito por 2.145.000 e mais alguns votos, senador do Rio Grande do Sul, de uma campanha duríssima, em que enfrentei dois candidatos muito importantes, o Simon e o Olívio, e fui mandado para lá. Agora, continuo filiado ao PDT, não pretendo me desfiliar do PDT, eu pretendo fazer com que os pedetistas do Brasil se deem conta de que está errado o presidente, que ele seja chamado à responsabilidade, que ele modifique os seus hábitos, que ele seja democrático e transforme o PDT num partido honrado, altivo, independente, não a reboque dos outros. Como disse há poucos dias nas páginas amarelas da Veja, o nosso grande e exemplar senador Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília, ex-governador de Brasília, respeitadíssimo no Senado, ele diz nas páginas amarelas da semana passada, da Veja, hoje, lamentavelmente, o PDT é um puxadinho do PT. Puxadinho do PT. Mas e caso o senhor não atinja esse objetivo de mudar a cabeça do presidente Lupe, o que o senhor fará? Se o Lupe não mudar, nós vamos apresentar um candidato de oposição em março do ano que vem. Vamos tentar mudar. Porque o Lupe, desde que morreu o Brizola, há 11 anos, o Lupe manda no partido, há 11 anos. Faz e acontece no partido. Então, é preciso democratizar, é preciso fazer com que outros tenham oportunidade. Mas mesmo essa aproximação, o senhor chamando como um puxadinho do PT, o senhor se sente confortável? Claro que não, eu me sinto muito desconfortável. Nos últimos dias, na semana passada, eu tive uma série de entrevistas nas emissoras de Porto Alegre, fui notícia nos jornais exatamente por esta desconformidade. E o Lupe ficou sabendo e pediu espaços e também me atacou, dizendo que eu quero refletor. Ora, quem quer refletor é ele. Se vocês lembrarem, no programa do PDT, no programa anual do PDT, de quase meia hora de duração, o Lupe apareceu 90% do programa, ele apareceu. Quando o partido não é ele, o partido são os senadores, os governadores, os deputados. Ele que gosta de refletor. E aí veio dizer que quando eu entrei, eu deveria ter lido o Estatuto do Partido. Eu li o Estatuto do Partido. O Estatuto do Partido é um livrinho que tem não apenas o regramento do partido, como também tem a Carta de Lisboa, tem a Carta de São Paulo, e tem 3 artigos do Leonel Brizola, um de março de 2003 e um de março de 2004, onde ele verbera contra o governo Lula, que estava agarrado em assessores como José Dirceu, como Palocci, como Valdomiro Diniz. Ele relata o escândalo, ele critica acerbamente o Lula por aquilo que já existia. E no ano seguinte, em 2004, o Brizola morreu. Então imagine se hoje, quando nós temos 100 vezes mais escândalos em comparação ao do Valdomiro Diniz, se o Brizola compactuaria com essa bandidagem que está infiltrada no governo. É evidente que não. Agora o PDT está lá. Sim, mas e o senhor vai compactuar? Não, claro que não. Por isso é que eu tenho verberado, tenho protestado, tenho gritado. O atrito está grande, pelo que se nota, com o presidente Lupe. Mas não me preocupa, porque eu estou com a consciência tranquila. Eu tenho certeza que eu estou com a causa certa. E aqui no Rio Grande do Sul,
Eu tenho recebido incontáveis apoios de toda forma de comunicação. Convites para outro partido? Tenho recebido convites. Agora, eu repito aqui, eu não pretendo me desfiliar do partido, a não ser em último caso. Qual seria esse último caso? Não sei. Isso eu não pensei ainda, Bibo. Eu não sei. Tem vários partidos me convidando o Cristóvão. Que não seja ligado ao PT. Seria uma diretriz já? Claro que não. Eu acho que o PT está agonizando, né? É muito difícil ele se recuperar. Ao contrário, tem muita gente saindo do PT. Muita gente saindo. Aqui no Rio Grande do Sul, pouca gente. Mas em outras partes do Brasil, tem muita gente abandonando o navio. Agora, eu não pretendo sair do PDT, pelo menos enquanto não encerrar a minha luta pela recuperação moral, pela independência do partido. Eu quero o PDT forte, um PDT que seja fiel à sua história, porque não há nenhum partido brasileiro, Bibo, mais gaúcho que o nosso, que o PDT. Não existe. O PDT no Rio Grande do Sul é muito forte, tem o maior número de filiados, tem mais do que qualquer um dos outros partidos, e eu fui mandado para lá. Muita gente votou em mim, não pelo partido, votou por simpatia com as ideias que eu exteriorizava no rádio e na televisão por vários anos, mas também tem muita gente que votou em mim por pedetismo, por simpatia com as minhas ideias trabalhistas. Então, não vou dizer aqui que eu vou sair do partido, eu não pretendo sair do partido. Agora, vamos acompanhar os acontecimentos. Temos uma reunião na semana que vem em Brasília, com o Regufe, com o Cristóvão. Vamos examinar a nossa situação, porque nós somos 3 senadores que pensamos igual, temos as mesmas afinidades. Muito bom. Aí está a entrevista do senador Lazier Martins, que está muito empolgado com o seu mandato e tem essa luta aí contra o presidente Lupe, do PDT Nacional, que promete ainda bons capítulos. Lhe desejo sucesso e, com certeza, por onde o senhor for pensando e continuando com essa visão de olhar acima de tudo o bem comum, o senhor tende a levar o bem para a população. Agora, uma análise particular. O senador não deve estar se sentindo aqui, entre nós aqui, muito bem nessa situação de ser um puxadinho do PT, como disse. Não é fácil. Eu tenho que dar minha cutucada, Lazier. Eu tenho que largar um veneno, senão não tem graça. Biba, eu fazia a mesma coisa no meu tempo de entrevistador, e fui entrevistador por décadas, você sabe disso, e para mim nunca teve pergunta difícil ou pergunta impossível, eu sempre perguntei tudo. Hoje eu vejo que responder, às vezes, pode ser mais difícil, mas eu não tenho rodeios para dizer. A minha desconformidade maior é com a presença do PDT num governo desastrado, repleto de erros, de omissões e com o envolvimento de criminosos dentro do partido. Imagina, o líder do PDT, o líder do PT no Senado está preso. Sabia de todas as tramóias, as trapaças, as negociatas com relação à verba da Petrobras. Os 2 tesoureiros do PT condenados e presos, os 2 tesoureiros, aqueles que puxavam a verba da Petrobras. A Petrobras, que foi criada por um trabalhista, Getúlio Vargas, e que teve como relator do projeto de lei o ideólogo do trabalhismo, o grande Alberto Pasqualini, que eu leio constantemente e que serve do meu modelo. Então, a minha irresignação, a minha revolta, a minha indignação é perceber que a cúpula do partido, liderada pelo Carlos Lupe, se mantenha atrelado a este governo tão decadente, tão problematizado, tão desastrado. Perfeito. Vamos aguardar. Tenho certeza que qualquer decisão sua, o seu eleitor vai entender. Entrevista com o senador Lazier Martins. Foi uma satisfação. Perfeito. Esta é a entrevista com o Lazier Martins. Se você pegou um pedaço, vá na minha fanpage, você vê na íntegra. Seja meu amigo também no Facebook. Obrigado, secretário Tessaro. Está trabalhando aí diuturnamente pelos melhores em Porto Alegre e também acredito que nesta quarta-feira já o nosso cisne branco esteja navegando.
Flutuando. 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 É um detalhe. Flutuando, Detalhe. não navegando, mas breve navegando. Legal. Vou encerrando, lembrando que esse programa é A Sua Mania na TV. Portanto, jamais nos traia com outro programa por aí, porque aqui você é feliz. Um abraço a você de Cruz Alta, um abraço aí ao Assis, do jornal O Expresso, nos assiste uma noite sim, outra também. Um abraço a você aí em Uruguaiana, Bento Gonçalves, São Leopoldo, todo o litoral gaúcho e muito mais, com a qualidade digital. Eu volto amanhã, no mesmo horário. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe?